Olá, galerinha aqui do Direito da Saúde em dose dupla. Hoje a gente tem um tema muito pedido por vocês, né? Que é a responsabilidade civil aí dos planos de saúde em face dos erros médicos, né? Quando a gente vai falar sobre esse tema, a gente precisa ter em mente de que, primeiro, nem tudo é erro médico, certo? A gente precisa, nós advogados que estamos aqui nos especializamos, precisamos saber conduzir e avaliar com muito cuidado, né? Cada caso que chega em nosso escritório. E é isso que a gente preza e ensina muito para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Então, primeiro, nem tudo é erro médico, né? Esse é o primeiro ponto que vocês precisam saber. E você deve estar se perguntando, tá, Milena, mas e agora? Né? Como é que eu vou saber se é erro médico ou não? A gente ensina para vocês aqui vários conceitos e orienta sempre vocês como vocês têm que atuar em face de demandas que chegam para você, tá bom? Quando a gente fala de erro médico, a primeira dica assim, que eu dou já de cara para vocês é o seguinte: busquem sempre uma assistência técnica. Até mesmo antes de dizer para o seu cliente se ele tem direito ou não àquilo que ele está ali pleiteando. Primeiro, né? Por quê? A gente precisa saber que existe erro médico e existe iatrogenia. Nossa, que nome é esse esquisito, iatrogenia, né? Gente, é simples, tá bom? É muito simples de entender. Iatrogenia é um termo médico. Ele é utilizado para identificar ali, né, um estado de doença, né, um efeito adverso, uma alteração patológica, né? Tudo isso que pode ser resultante de um tratamento de saúde que o paciente vem realizando. E essa iatrogenia, esse efeito adverso aí, ele não necessariamente é ruim, tá bom? Ele pode ser um efeito bom, ele pode ser esperado ou não esperado, ele pode ser previsível, né? Então, vocês precisam compreender isso, tá bom? Iatrogenia não é erro médico, tá? Iatrogenia não é erro médico. Então, vocês precisam pensar que a partir do momento em que eu tenho um resultado ali, às vezes até danoso, que não é esperado, que não é bom, mas não houve nenhum tipo de erro na conduta do profissional médico, aquilo ali não é um erro médico, tá bom? Aquilo ali pode ser simplesmente uma iatrogenia que infelizmente não foi boa, tá bom? Alguns exemplos mais comuns de iatrogenia, vocês vão compreender agora, na hora que eu citar esses exemplos, são o quê? Aquelas interações medicamentosas, por exemplo, eu tomo o Tramal, que é um remédio super forte para dor. Eu tenho o quê? Muito enjoo. É comum o paciente ter muito enjoo e até mesmo chegar a vomitar. Isso é uma iatrogenia. Ruim? É ruim. Mas não é um erro médico, não houve um erro na prescrição desse medicamento. Se o paciente estava com dor e necessitava daquele analgésico, né? Um outro exemplo que eu dou, o quê? São aqueles efeitos colaterais de tratamento de quimioterapia, tá bom? Que também não são bons, mas que infelizmente são previsíveis, né? E até por isso que vários médicos já prescrevem medicamentos para minimizar esse sofrimento do paciente. Um outro exemplo, uma utilização indiscriminada de antibióticos. Se você usa muito antibiótico, chega uma hora que o medicamento ele se torna resistente, que a bactéria se torna resistente àquela droga, né? Aquele medicamento, né? Então acaba que você não tem mais o efeito esperado, mas não necessariamente é um erro. Você às vezes não fala isso para o seu médico. Vocês conseguem diferenciar o que é uma iatrogenia e o que é um erro médico? A gente vai tratar o erro médico aqui de forma muito detalhada, tá? Então, vocês precisam, sim, ter o conhecimento desse conceito de heterogeneia para poder começar a pensar assim, de fato, nem tudo é erro médico. Isso é uma frase que vocês vão ouvir muito por aqui, né? Então, entender a responsabilidade civil, isso é obrigatório para você entender, para você poder compreender, né? Lógico, aqui a proposta desse meu vídeo aqui é ser um vídeo mais curtinho para você consumir mais rápido, diferente das nossas aulas, né? Segunda-feira, né? Toda segunda-feira a gente tem aula aqui gratuita para vocês, aulas mais densas. Esses vídeos aqui são pequenininhos, só para vocês compreenderem esses assuntos. Então, a gente não vai aprofundar demais a responsabilidade civil especificamente, tá? A gente vai falar alguns pontos básicos aqui hoje para que você possa compreender a responsabilidade
do médico, né, da operadora do plano de saúde, frente a um erro médico. Tá bom? Como é que pode se ensejar aí essa responsabilidade civil, né? Porque a responsabilidade civil, ela vem de quê? Vem de uma atividade danosa, vem de uma atividade que violou uma norma, que assumiu aí uma consequência do seu ato, gerando, consequentemente, um dever de indenizar, de reparar, né? Então, é importante a gente frisar que, né, a relação beneficiário-plano de saúde é uma relação de consumo, né? A gente vai ter a aplicação do CDC e isso já está muito bem pacificado, né? Um entendimento já determinado pelo STJ através da súmula, anota aí, a súmula 608, que diz o seguinte: aplica-se ao Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão. O que aqui, para a gente, não vai fazer tanta diferença, tá? Já que temos aí no Código Civil muitos artigos que embasam, sim, a responsabilidade dos planos de autogestão. Então, aqui a gente vai tratar tudo como uma coisa só, né? A gente teve aula aqui no nosso canal que a gente tratou somente de planos de saúde e de autogestão. Foi uma aula simplesmente incrível, tá bom? Que depois vocês podem acessar, tá bom? Para que vocês compreendam quais são os artigos efetivamente utilizados nos planos de autogestão. Aqui hoje, a minha concentração maior vai ser no Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Mas lembrando, assista a nossa aula de autogestão que vocês vão conseguir aí compreender facilmente como é que você vai linkar o Código Civil aos artigos do Código de Defesa do Consumidor. E essa aula, anota aí, é a aula de número 6 aqui do nosso canal do YouTube. Aula de número 6. É uma aula exclusiva sobre planos de saúde e de autogestão. E deixa eu fazer uma pausa aqui para vocês. Antes da gente continuar, aproveita, compartilha esse vídeo aqui com vários amigos seus, para que eles possam compreender a importância aí entender a relação da responsabilidade civil dos planos de saúde, tá bom? Compartilha, poste que você está assistindo essa nossa mini aula aqui, que eu vou compartilhar lá no Instagram. Então, anota aí, o meu Instagram é o @milena.bassani, tá bom? Me marca lá no Instagram que eu vou lhe repostar. E a gente fala aqui já em algumas aulas sobre o reposte útil. Vai ser muito bom o pessoal ver você lá no nosso Instagram, que você assiste nossas aulas. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. Então, assim, estamos falando de uma relação de consumo, ok? Ok, isso aí a gente já não vai nem questionar e adentrar nesse mérito. Então, dentro da cadeia de fornecedores da relação de consumo, aqui no caso de um atendimento médico, né, em regra, a gente vai ter o quê? O médico, o hospital e o plano de saúde. Não necessariamente a gente vai ter o hospital, né? Pode ser um atendimento em consultório, então vai ter só médico e plano de saúde. Mas, em regra, a gente pode ter esses 3 atendimentos, aí pode ter aqui também um laboratório, né? Porque existe um erro de diagnóstico que o plano de saúde ele também vai ser responsabilizado, mas a gente vai fazer uma aula específica sobre isso, tá bom? Então, assim, a gente vai ter a aplicação do CDC para toda essa relação, né? Principalmente aí, gente, no que tange a responsabilidade civil. E dentro da responsabilidade civil, a gente vai ter o quê? 2 modalidades. A responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. Gente, anote isso para você não esquecer, tá bom? Temos 2 tipos de responsabilidade civil aqui, a objetiva e a subjetiva. A objetiva, ela está definida lá no caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Onde diz o seguinte: o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e risco, certo? Então, observe que na responsabilidade objetiva, a gente não precisa fazer comprovação de culpa, porque está lá, ele coloca independentemente da existência de culpa. Já a responsabilidade subjetiva, ele vincula a responsabilização dos profissionais à existência de culpa. E está lá, ó, no parágrafo 4º desse mesmo artigo, do artigo 14 do CDC, que diz o seguinte: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. E aí, nesse ponto que a gente entra
para falar justamente do que seria a culpa, né? Mas antes eu te faço uma pergunta. Na hora que você for tratar uma ação relativa a isso, se pergunte isso que eu vou perguntar para você. Como é que o comportamento desse profissional liberal contribuiu para o prejuízo do paciente? Se você conseguiu fazer esse link, se você conseguiu criar esse elo, a gente vai ter provavelmente uma verificação de culpa. Porque se o comportamento do profissional, ele vinculou, né, ele contribuiu para aquele resultado, a gente tem um nexo causal. Certo? Se você retirar o comportamento do profissional, aquele resultado era possível? Era provável? Se era, a gente não vai ter a culpa. Porque mesmo sem aquela atitude do profissional, aquele resultado era possível, era provável. Mas se eu retirar o comportamento do profissional e aquele resultado, não, se não tivesse isso aqui, não teríamos chegado àquele resultado. Então aí, a gente criou um nexo causal. Tá bom? Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, Milena, mas o que é efetivamente o erro médico, a culpa, né? Então, vejam, o erro médico, ele vai advir da culpa, sim, é aquela conduta profissional que é inadequada, né? Que supõe aí uma inobservância técnica capaz de produzir um dano à vida à vida do paciente, à saúde do paciente, né? A culpa que vem, o erro vem da culpa, né? O erro, para a gente configurar um erro médico, a gente tem que ter a culpa. Está lá no parágrafo 14, no parágrafo 4º do artigo 14, né? Que a gente vê de CDC. Então, a culpa, ela vai se caracterizar pela existência de quê? De um dos 3 institutos. Não precisa ser os 3, tá? Pode acontecer os 3? Pode acontecer os 3. Mas, em regra, apenas um desses 3. Anota aí agora. É a negligência, a imprudência ou a imperícia. E, nossa, gente, como é difícil vocês conseguirem, a gente conseguir compreender especificamente o que é cada um deles. E eu digo isso para vocês porque eu tive essa mesma dificuldade. Eu demorei anos e anos para conseguir fazer uma distinção entre as 3, e às vezes eu me paro e pergunto, eu fico, não, peraí, calma. É isso? Aí eu paro o raciocínio para depois compreender melhor o que seria aí cada distinção dessas. Então, eu vou trazer para vocês aqui, eu quero que vocês anotem, certo? De forma bem prática, dentro do direito médico e da saúde, o que seria cada um delas. O que é a negligência? A negligência, ela acontece pela falta de cuidado ou de precaução, né, com que o médico ali está executando determinado ato ou procedimento. Ela é caracterizada ali pela inércia, pela indolência, pela falta de ação e passividade. Isso que traz para a gente é o nosso mestre Genival Veloso de França. Ele traz essas características da negligência para a gente em seu livro Direito Médico, que é excepcional. Já fica aqui para vocês uma excelente dica de livro na área, né? Então, é um ato ali omissivo, oposto à diligência, que seria ali agir com cautela, cuidado, atenção, evitando aí qualquer distorção e falha, né? O profissional negligente, ele não vai observar a norma técnica que deveria ser observada, né? Que os outros que têm mais cautela, não são negligentes, que são inclusive, diligentes, né? Eles observam. Já a imprudência é aí a imprevisão do médico em relação às consequências do seu ato, né? Ou até mesmo da ação. O profissional médico, ele tem atitudes ali que são precipitadas, né? Não tem cautela, né? Tem aí um resultado aí, tem como resultado, né? Ele não racionaliza na hora de agir, né? Nesse caso, o médico tem o perfeito conhecimento do risco. Na imprudência, o médico sabe o risco que está correndo ao agir daquela forma, né? Mas ele acaba o quê? Ignorando a ciência médica. Ele toma a decisão antes de agir. O imprudente, né? Ele usa terapêutica sem a necessidade, muitas vezes, né? E em alguns casos, técnicas terapêuticas que podem ser nocivas, inclusive, ao paciente, né? Então, o médico imprudente é esse, aquele que age de forma precipitada, né? Sem nenhum tipo de cautela e tendo consciência, principalmente, do que está fazendo. Já o profissional imperito, tá? É aquele
que revela aí na sua própria atitude uma falta ou uma deficiência de conhecimento técnico da profissão. Existem correntes, inclusive, que dizem, né, que acreditam que na medicina não existe profissional e perito, pois todos eles são médicos, o que eu venho a discordar. Eu vou trazer um exemplo clássico para você. Você, aí, advogado que está nos assistindo, você faria uma cirurgia, uma neurocirurgia de alta complexidade com um pediatra clínico? Provavelmente não, né? Eu também não teria essa coragem. Afinal, para ser neurocirurgião, ele precisa ter um treinamento específico, ele precisa ter técnica, né? Então, a falta de observação dessas normas, de preparo mesmo técnico, né, para exercer determinada profissão, isso é uma imperícia, isso gera aí uma imperícia. Então, aqui deve-se avaliar o progresso científico, né, que sejam aí de domínio público. O profissional que é especialista, ele acompanha, ele se atualiza, regulamenta naquela sua área de atuação, naquela sua especialidade médica. E até por isso que o Conselho Federal de Medicina tem resolução própria que trata sobre o que quem é especialista e quais são as áreas de atuação que podem ser atuadas pelos médicos, né? Você pode ter uma área de atuação sem ser um especialista, mas você não pode se colocar como especialista sem ser, tá bom? Então, o perito não sabe aí, né, falando do seu modo de agir, o que o médico deveria saber, o que o médico especializado deveria saber. Então, vejam, nessa modalidade de responsabilidade subjetiva que a gente acabou de ver, a gente tem, de um lado, uma ação ou uma omissão, e do outro lado, a gente tem um dano. Então, a gente tem que criar esse elo, esse nexo causal, para poder haver essa responsabilização do profissional e, lógico, consequentemente aqui, do plano de saúde, tá bom? Essa responsabilização, né, ela vem lá no Código Civil e vem com o dever de reparar, que está no artigo 951. Então, lá no artigo 951, vocês vão encontrar o dever de reparar em face aí de uma responsabilidade civil, tá? Então, para o médico ser responsabilizado, a gente tem que ter o quê? Culpa. Ai, Milena, mas afinal, e o plano de saúde? Sim, ele responde diante do erro médico, do erro do médico credenciado. Sim, por quê? Porque é um risco associado aí à atividade desenvolvida pela própria operadora. Observe, minha gente, que o contrato do paciente, né, que ele é assinado com quem? Com o operador. Ele não assina o contrato com aquele hospital credenciado, ele não assina o contrato com aquele médico credenciado. Ele assinou um contrato junto à operadora. E foi ela aí que passou a fornecer, né, os prestadores de serviço ao beneficiário. Né? Ela intermedia essa relação entre o seu beneficiário e os seus credenciados. Lembrando aqui, né, que a gente está falando de planos de saúde e não a modalidade de seguro de saúde, que é diferente, em que o beneficiário ele tem a livre escolha, né? Aqui no plano de saúde, o beneficiário ele não tem o direito de livre escolha na hora de contratar, né? De contratar não, né? De buscar um atendimento médico. Ele tem que ir obrigatoriamente para aqueles profissionais que são ali previamente determinados pelo plano de saúde. Então, o plano de saúde, ao determinar que o beneficiário somente pode utilizar de determinados prestadores de serviço que são previamente elencados por ele, né, a gente está falando aqui do credenciamento, né, ele não deixa que o beneficiário vá para um profissional que ele tenha mais segurança, que ele tenha mais confiança, né, que ele tenha determinado vínculo. Não. Ele tem que ir para aquele determinado da operadora, se ele quiser ter aquele tratamento custeado por ela, né? Então, logo, por ser ela quem faz essa escolha desses profissionais, algumas abrem até edital de credenciamento, né? Quando algumas operadoras, né, que exigem uma série de documentação médica, né? Então, quando ela faz isso, ela está incorrendo numa culpa chamada a culpa eligendo, que é objetiva, né? O que é a culpa eligendo? É a culpa que é pela sua má, ou até boa, algumas vezes, né? Escolha do profissional, tá? Então, ele elege aquele profissional e ele responde por ele. Vou trocar em miúdos isso aqui para você. É o seguinte, basicamente, é relativo ao quê? Né? O telefone tocou aqui no meio da gravação. Então,
Para quê? A gente trocando em miúdos, né, para que vocês possam compreender, essa modalidade da culpa elegendo, ela está lá no artigo 932, inciso 3º do Código Civil, que diz o seguinte: são responsáveis pela reparação civil, o empregador ou comitente, né, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Então, quando a sua empresa contrata um funcionário e esse funcionário age em seu nome, no caso aqui o beneficiário sabe que o médico ele foi fornecido pelo seu plano de saúde, logo ele se torna responsável pelas ações daquele profissional. Né? Se ele errar, o médico, né, errar, o plano de saúde é responsável por aquele ato, tá bom? E além disso, a gente tem também, gente, anotem aí, a súmula 341 do STF, que diz que é presumível a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Então, a gente pode, sim, utilizar essa súmula, em vez de que o médico ele é um representante do plano de saúde, né? Para o paciente, o paciente enxerga dessa forma. Então, toda essa responsabilidade surge aí pela ausência do direito de escolha do profissional pelo beneficiário. Né? O que difere nos casos de seguro de saúde, que é uma modalidade de reembolso, né? Que tem uma rede aí que só é referenciada, né? Mas que é fundado ali na livre escolha do segurado, não cabendo aqui uma responsabilização da seguradora, certo? Por isso a gente fala dentro do direito médico preventivo, né? Que é muito importante as operadoras fazerem o que a gente chama de due diligence, né, que se refere a um processo de investigação do profissional, avaliar os riscos, né, judiciais, já, se tem alguma ação administrativa perante o Conselho de Condenação Pública, né, então, veja que muitos não têm o que são ali colocados pelo plano de saúde, o RQE, os especialistas. Já teve ações aqui que eu tive que dar entrada e que na hora que eu fui buscar a especialidade do médico que estava fazendo o atendimento, simplesmente ele não tinha especialidade, ele estava se colocando ali como obstetra sem ser. Né? Então, quais as consequências são imputadas às operadoras diante da má prática dos seus credenciados? O dever de indenizar, né? Previsto na Constituição e no Código Civil. Essa indenização deve ter, sim, um caráter pedagógico, gente, para que se desestimule aí essas inobservâncias, né? Basta a gente comparar, né? Aqui no Brasil a gente não tem muitas essas multas muito pedagógicas. Comparar o valor de multa de responsabilidade civil que por erro médico do Brasil comparado com a dos Estados Unidos. É uma diferença gigante. Aqui, um erro médico que ocasionou o óbito de um paciente simplesmente não costuma chegar a condenar 300, 400 mil, quando muito chega a esse valor. Nos Estados Unidos, a gente chegou a ter uma multa, uma condenação, desculpa, que chegou a 21 milhões, né? Foi uma das maiores multas já aplicadas na história dos Estados Unidos em face de erro médico, tá bom? Então, gente, hoje, para que vocês tenham essa noção, né, da responsabilidade civil aí do plano de saúde em face de erro médico, né? Fica aquela dica final que eu sempre deixo para todos os meus alunos, todos os vídeos aqui, dá uma dicasinha, uma frase, né, para que vocês possam estar refletindo sobre ela. Lembre-se, nem tudo é erro médico, nem tudo refere-se a erro médico, tá bom? Então analisem, se tiverem dúvida, simplesmente procurem um assistente técnico antes de fazer essa avaliação aí perante o seu cliente, se ele tem direito ou não, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, como sempre a gente pede, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para poder lembrar quando a gente tiver vídeo novo, você ser o primeiro a ser avisado, quando a gente tiver ao vivo. Toda segunda-feira aqui a gente tem aula ao vivo, às 10 horas da manhã, aula gratuita, aulas densas, tá? Técnicas, para você se tornar um excelente profissional na área do direito da saúde. Então, gente, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!